Olha só, galera, temos aqui um exercício que diz assim, ó, determine a equação da reta de coeficiente angular m igual a 3 e que intersecta o eixo y no ponto A, 0 e menos 2. Professor, como é que fica fácil encontrar essa equação aí? Olha, você falou que se eu tiver o coeficiente angular e um ponto, fica fácil encontrar pela equação fundamental. E isso, ó, você pode pegar a equação fundamental aqui. Então vamos lá. A equação fundamental da reta é qual? Y menos y0 igual a m vezes x menos x0. Então toda vez que você tiver um ponto e o coeficiente angular, pode usar isso aqui. Por quê? Tem aqui, ó, o meu x0 é quem? Esse aqui, do ponto conhecido, e o y do ponto conhecido é o y0. E o m está aqui, ó. Então é só substituir. Vamos lá, então, substituir. Vai ficar como? Ó, y menos y0, que é quem? Menos 2. Aí, um cuidado aqui, né? Porque nós temos um menos. E aí, o número é negativo. Então, eu coloco entre parênteses para fazer o joguinho de sinal. Igual a m, 3 vezes x menos o x0, que é 0. Menos com menos aqui fica mais. Então, fica y mais 2 igual a 3 vezes x menos 0 é x. 3 vezes x, 3x. Agora, esse 2 que está somando, eu jogo para lá ele vai subtraindo. Então, y é igual a 3x menos 2. Pronto. Está aí a minha equação na forma reduzida, né? Que o y está isolado. Professor, mas espera aí, a questão está lá na alternativa, equação geral. O que eu faço? Joga esse y para cá, ó. Então vai ficar o seguinte, tá o 3x, fica 3x, o y veio, menos y, menos 2. Aí, onde o y ficou? Ficou 0, né? Eu poderia fazer assim, ó, 0 igual. Por que você não colocou isso, professor? Porque eu vou colocar o 0 depois aqui, ó. A ordem da igualdade não influencia, né? Então, ficou aí. Essa é a equação geral. Pronto? Ó, moleza, né? Mas essa questão aqui, ela tinha uma outra forma de fazer que era até mais simples. Como assim? Por causa desse ponto que está aí, o ponto A, conhecido. Só nessa ocasião que dá para fazer isso porque ele é um ponto especial. Como assim especial, professor? Olha só, o ponto A, ele é um ponto que o x dele é 0. Se o x dele é 0, significa que ele está em cima do eixo y. E se ele está em cima do eixo y, qual é o segredo aí? Ó? Eu vou desenhar bem aqui para você analisar. Ó. O ponto A é o ponto 0 e menos 2. Está bem aqui. Ó. A questão diz que ela intersecta o eixo y nesse valor. Então, é onde a reta passa no eixo y. Opa, mas espera aí. O que significa isso? Lembre que a reta corta o eixo y em qual valor? No valor do n, coeficiente linear. Que é exatamente o valor de y aqui, ó. Se é nesse ponto A, 0 e menos 2, quem é esse y aqui? O valor do y do A, que é menos 2. Ou seja, aqui eu já descobriria que o coeficiente linear da reta, que é o n, é igual a menos 2. Porque é a ordenada do ponto A, que é a interseção da reta com o eixo y. Se eu descobrir o n, então já aplico aqui direto, ó, que y é igual a mx mais n. Quem é o m? Coeficiente angular? 3. Já está lá na questão. E o n, menos 2. Então fica 3x menos 2. Eu descobriria direto, certo? Mas só serve por quê? Porque o coeficiente, o ponto A tem a abscissa 0. É o ponto de interseção da reta com o eixo y, né? Então, só nesse caso. Se fosse um ponto que estivesse fora aqui, ó, não tivesse no eixo y, aí sim aquele primeiro método seria o certo, né? O único, quer dizer, na verdade. Agora, como nós temos aqui, ele é a interseção da reta com o eixo y, tem aquele primeiro método, mas tem o segundo que é, observando se é a interseção com o eixo y, sua ordenada, que é o y, seu y, é o coeficiente linear, que é o n lá da fórmula, certo? E aí, fechou a questão. Beleza?